Boa noite, gente. Glória a Deus, graças a Deus. Dando graças a Deus pela minha vida, pela vossa vida. O Senhor Deus é maravilhoso e nós agradecemos, devemos agradecer mais um dia que Ele nos deu o privilégio de viver. Podemos nesse momento, rapidamente, uma pequena live, vamos ler os versículos e pregar. Não vamos fazer uma grande pregação, nós vamos fazer um exame, uma meditação de versículos com relação à ceia do Senhor. Um momentinho que eu vou baixar o volume aqui. Aleluia. Gente, nós vamos dar uma lidinha agora e repensar Mateus capítulo 26, versículos de 20 a 30. E depois você vai deixar marcado e vai ler e vai procurar João, Evangelho de João, não é a carta a epístola de João, é o Evangelho. João capítulo 6, versículos 51 a 56. Aleluia. Então veja só, você que não conhece a Bíblia, você recebeu um compartilhamento ou por acaso abriu nesse canal, então eu convido você a pegar também a sua Bíblia, mesmo a Bíblia Católica. Pegue a sua Bíblia Católica, você vai procurar no índice, você quer achar os livros para acompanhar e ler pessoalmente, você procura no índice. O índice da sua Bíblia deve estar no começo dela, mas se for uma Bíblia Católica, o índice pode estar no final, Bíblia Católica antiga. E também pode ser que no começo da sua Bíblia haja um índice do Velho e outro índice do Novo Testamento, porque a Bíblia é dividida em Primeiro Testamento e Segundo Testamento, Novo Testamento e Velho Testamento. O Velho Testamento termina mais ou menos no meio da Bíblia. Então você procurando o livro de João, você vai procurar o livro de João e de Mateus, você vai procurar no Segundo Testamento. No Novo Testamento você vai achar o livro de João, aleluia, e o livro de Mateus, aleluia. Mateus capítulo 26. Você achando o livro, você achando a página do livro no índice, você vai estar achando o primeiro capítulo do livro. Só que aí você vai procurar o capítulo 26. Os números grandes do começo dos parágrafos são o número dos capítulos, os números pequeninos são o número dos versículos. Aí você vai achar Mateus capítulo 26, versículo 20, e nós vamos ler até o versículo 30. Também depois você deixa marcada a página do livro de Mateus 26, versículo 20 você deixa marcado. Agora você procura o Evangelho de João, é o quarto livro do Novo Testamento, capítulo 6, e você acha o versículo 51. Enquanto isso, nós vamos ouvindo um louvor, aleluia, um louvor em honra, em memória ao sacrifício do Senhor Jesus por nós na cruz. É um hino também de exaltação da ceia do Senhor. Amém.
Aleluia. Glória a Deus. Então os irmãos acharam Mateus capítulo 26. Então vamos ver o versículo 20. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Esse que assentou-se à mesa com os 12, então é o Senhor Jesus. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram, um por um, a dizer-lhe: porventura sou eu? Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para que esse homem, se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Aleluia. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu. E o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei mais desse fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aleluia. Então aqui você vê que a ceia do Senhor foi instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele instituiu a ceia e ordenou que nós, os cristãos, nós, os que somos remidos, que fôssemos remidos pelo sangue dele, fizéssemos a mesma coisa de séculos e séculos, todos os tempos, que nós estivéssemos celebrando a ceia do Senhor. Aleluia. Então ele instituiu que o pão servisse como um exemplo do sacrifício dele, do corpo dele, que foi moído pelas nossas transgressões e pela nossa redenção. E o sangue dele, que foi derramado para a nossa redenção. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Gente, eu mudei de casa e minha casa ainda está bagunçada. E nessa mudança não foi só eu que carreguei as coisas, eu não sei onde está a minha Bíblia, porque esses dias que eu recebi tratando de arrumar coisas, tem coisa que está sumida e que só aparece à medida que nós vamos colocando as coisas nos lugares. Então eu estou tentando abrir aqui uma Bíblia no celular, porque eu não achei, eu tenho 4 ou 5 Bíblias e não achei nenhuma. Só que o celular está travando, eu não estou conseguindo. Muito bem. Mas então você viu que o próprio Senhor Jesus, ele instituiu a ceia. O Senhor Jesus foi sacrificado, ele se deu em sacrifício como uma ovelha que fosse dada em sacrifício. Como nós sabemos, no Velho Testamento, o Senhor Deus instituiu que fosse feito sacrifício de animais para encobrir os pecados do ser humano, para que a humanidade pudesse existir até o dia da redenção. Então o Senhor Jesus instituiu essa ceia. O corpo dele foi moído pelas nossas transgressões e significando as ovelhas, os animais cujo sangue era derramado para encobrir os pecados. Mas o sangue do Senhor Jesus, ele foi derramado não somente para encobrir os nossos pecados, mas para a remissão total. Essa remissão, também chamada redenção, é um sacrifício pelo qual nós fomos definitivamente
libertados da marca do pecado original. Nós fomos salvos. Aquele que reconhece e confessa o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador é salvo e deve permanecer de posse dessa salvação, examinando sempre as Escrituras, ouvindo as ministrações da Divina Palavra, para que, no devido tempo, descendo a sepultura, desça salvo, porque há de acontecer um dia que o Senhor Jesus vai voltar, e vai voltar para buscar os seus. Os cristãos que compõem a igreja serão arrebatados. O Senhor Jesus mandará que os anjos soem as trombetas, e ao soar das trombetas, o Senhor Jesus vai aparecer. Os mortos, os que morreram em Cristo, hão de ressuscitar, para viverem a eternidade com Ele. Mas, agora vamos ler também João, o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 51 a 56. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Veja só que o Senhor Jesus está prometendo vida eterna para quem comesse daquele pão, para quem tomasse a ceia do Senhor. Na verdade, esse pão estava significando o corpo dele que seria moído. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Veja só que eles não entendiam. O Senhor Jesus às vezes falava por parábolas, mas aqueles que são dele entendiam, e os demais não entendiam, porque eram pessoas que amavam o pecado, pessoas do mal. Então ele estava falando não da vida, dessa vida terrena. Ele estava falando que quem comesse a carne dele, bebesse o sangue dele, teriam em si vida, mas era vida eterna. Muitas vezes na Bíblia nós encontramos simbolismos. Muitas vezes não, o que está dizendo aquele versículo não é literalmente aquilo, é um simbolismo. Então Jesus estava dizendo para comer a carne dele, não era para matá-lo e comer a carne dele, mas sim para que nós, de todos os cristãos de todos os tempos, conforme nós comemos o pão na celebração da ceia do Senhor e bebemos o suco da vide, é simbolismo de comer a carne e beber o sangue do Senhor. É uma coisa feita com elementos físicos, mas com efeitos espirituais. O Senhor Jesus promete nessas duas passagens, em Mateus e João, que quem participa da ceia do Senhor recebe em si a vida, e é uma vida eterna. Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Isso implica que você, para ter vida, a vida de Deus, a vida de Cristo em você precisa comer da carne do Cordeiro, o Cordeiro divino que é Jesus. Você precisa beber do sangue do Cordeiro que é Jesus. Mas isso não é uma coisa literal. Você participa da ceia do Senhor e você come do pão junto com a igreja, você bebe do suco de uva. Nós usamos hoje o suco de uva, e eu creio que o vinho que o Senhor Jesus tomou e serviu não era um vinho embriagante, era um vinho novo, um vinho ainda não envelhecido. Para os que bebem, para os bebedores de vinho, o vinho muito bom, o vinho maravilhoso, é um vinho que foi feito há muito tempo, é um vinho envelhecido. E o pão que o Senhor Jesus comeu e o que ele serviu também não era uma hóstia, não era um produto inventado. O pão que ele comeu com eles era o mesmo pão que as pessoas comiam naturalmente todos os dias. Era o pão que era servido todos os dias. Não era um elemento, uma coisa inventada.
era pão natural, pão verdadeiro. Provavelmente deveria ser um pão sem fermento, até porque na Bíblia, em certas passagens, o pecado é comparado ao fermento, e fermento é comparado ao pecado. Então eu creio que poderia ser até mesmo um pão sem fermento. E hoje nós ainda celebramos a ceia do Senhor, que é uma ordenança dele. Então em João capítulo 6, versículo 54, você deve estar com a sua Bíblia aberta ainda. Então você vê: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja só que é uma coisa séria. Muita gente não toma ceia, não leva na seriedade a ceia do Senhor. Muitas vezes nós vemos pessoas no culto da ceia do Senhor sem a devida reverência, falta de respeito com os demais, com outras pessoas, atitudes de desamor, atitudes erradas, e mesmo assim tomam a ceia. Então, no livro de 1 Coríntios 11, a palavra diz que os que tomam a ceia do Senhor indignamente estão comendo e bebendo da carne do Senhor para a sua própria condenação. Veja que é uma coisa séria, que além de que você tem que comer da carne do Cordeiro, você tem que beber do sangue do Cordeiro Santo, Jesus, para ser ressuscitado no último dia, isto é, para ter a salvação, a vida eterna, você tem que participar da ceia do Senhor. E já em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do 23, do versículo 23, diz que não se pode fazer isso indignamente. Não se pode tomar a ceia do Senhor em pecado. Ora, a melhor forma de você não tomar a ceia do Senhor em pecado é você viver no temor a Deus. Você viver procurando se desviar do pecado. Pecar, todos nós pecamos, mas o que a Bíblia chama de santos são os que não pecam, não vivem pecando intencionalmente, não pecam deliberadamente, não pecam descaradamente, com a língua, com os olhos, nas ações, nas reações. Então esses a Bíblia chama de santos. Então nós temos que manter a nossa vigilância, cuidando para que os nossos olhos não parem na impureza, para que as nossas bocas não falem dolosamente, para que as nossas atitudes não sejam semelhantes aos ímpios, aos que não dão valor ao sacrifício do Senhor, que não reconhecem nele o Filho de Deus, que deixou a glória e veio a essa terra passar um sacrifício tão terrível para que o ser humano possa ser salvo. Então você deve se preparar sempre para a ceia do Senhor, não no dia da ceia. O tempo de preparação para a próxima ceia é quando você acabou de tomar a ceia hoje, você já tem que estar se preparando para a próxima ceia. Você tem que estar se desviando do pecado, de toda malícia, de toda maldade. Então, nós vamos examinar muitas vezes aqui o que é pecado. Porque de nada adianta você ouvir falar, desvia-se do pecado e não saber o que é pecado. Ou saber, mas não ser estimulado a deixar práticas que fazem você parecer sujo aos olhos de Deus. E o importante é que Jesus, na volta, olhando para você, ele possa te achar limpo. Então, mas falando em ressurreição, que o Senhor Jesus falou em João capítulo 6, versículo 54: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Isto é, quando ele voltar para buscar os salvos, quando ele voltar para buscar a igreja, os santos ressuscitarão, os que morreram salvos ressuscitarão para subir ao encontro do Senhor nas nuvens. A palavra de Deus nos diz que nós subiremos ao encontro com Ele nas nuvens. Eu não posso ler aqui os versículos porque eu acabei de dizer, estou sem a Bíblia, porque eu mudei e minha casa ainda está uma bagunça. Aqui eu consegui arrumar a minha estante, mas tem muita coisa que eu não acho ainda.
Eu só vou achar conforme eu for arrumando a casa. Mas falando de ressurreição, o que é ressurreição? Ressurreição é o ato de ressurgir, ressuscitar. Se você, a pessoa que morreu, foi sepultada e ressurgiu, foi-se embora, mas ressurgiu, ressuscitou. É o retorno da morte para a vida. É o retorno da pessoa que estava morta e volta para a vida. E curioso é que ainda hoje, nesses dias, nós vemos resultado de pessoas que estiveram clinicamente mortas e voltaram à vida. Quando alguém buscou ao Senhor, e o Senhor Jesus liberou misericórdia, liberou a virtude dele, o poder que cura, salva, liberta, transforma. Aleluia. Então, e no versículo 35 de João diz: porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Isto é, ele está dizendo que aquele que crê nele, aquele que crê na sua palavra, examina as escrituras e busca viver em santidade, aquilo que é pecado, você vai procurando deixar. E se porventura você cai em algum pecado, você tem que ter a capacidade de se arrepender. Para você comer da carne do Cordeiro, beber do sangue do Cordeiro, para você comer a carne do Senhor Jesus dignamente, você tem que ter a capacidade de se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, e tem que ter a capacidade de perdoar os pecados que os outros cometem contra você. E eu costumo dizer, já disse até em outras lives anteriores, que eu acredito que ninguém vai entrar no reino dos céus, ninguém vai subir ao encontro com o Senhor Jesus nas nuvens, sem ter a capacidade de se arrepender dos seus pecados e também de perdoar. Nós pregamos muito sobre o perdoar, perdoai, perdoai, mas só que o Novo Testamento nasceu com arrependei-vos. O profeta João Batista pregando no deserto: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. O reino dos céus era chegado à humanidade através do Senhor Jesus. O reino dos céus era chegado à humanidade através da divina palavra. Então, o reino dos céus é chegado a você que nunca ouviu uma pregação, nunca parou para ouvir uma pregação da divina palavra. O reino do céu é chegado a ti agora. Então basta que você continue ouvindo a divina palavra. Você continue ouvindo, obedecendo e vivendo a divina palavra. Em cada ceia do Senhor que você tomar, você esteja em estado de santidade, se possível, ainda mais do que na vez anterior. E muitas vezes as pessoas não tomam a ceia do Senhor, quer dizer, é lamentável. Então outro dia estava falando com o apóstolo Luiz Carlos. Se, por exemplo, eu fosse dirigir uma igreja, ou um dia se eu for dirigir uma igreja, de jeito nenhum eu vou consagrar pessoas que têm um salário, está com a vida arrumada e não entrega o dízimo, nada, não devolve a obra do Senhor, o dízimo do seu salário, que é uma ordenança também que futuramente nós vamos examinar melhor, que foi instituída no Velho Testamento, mas foi confirmada no Novo pelo Senhor Jesus. Também é lamentável que pessoas já batizadas, vem uma ceia, a pessoa não toma, vem outra, a pessoa não toma. A pessoa sempre se desvia de tomar a ceia do Senhor, ou vem na igreja e toma, ou muitas vezes falta nos cultos da Santa Ceia. Ora, então é lamentável, porque se você não pode tomar a ceia hoje, se você hoje é batizado, talvez até batizado também no Espírito Santo, não só nas águas batismais, mas você é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas. Se você não está em condições de tomar a ceia do Senhor hoje, então você não está em condição de ir para a glória dos céus hoje. E segundo a palavra de Deus, não existe dois destinos para o ser humano após a morte e na eternidade.
Existe eternidade no fogo eterno e existe eternidade no reino de Deus, no reino da glória. E se você, hoje é o dia da ceia na sua igreja, e você não pode tomar, então você também não poderá subir aos céus, se de repente você morrer no estado que você está. Você não subirá aos céus se de repente soar as trombetas dos anjos do Senhor Jesus, anunciando a volta dele. Então, mas o Senhor Jesus nos fala que aquele que se arrepende dos pecados e deixa, encontra misericórdia. Aquele que se arrepende dos seus pecados, confessa e deixa, alcança misericórdia. Também a palavra diz que é um coração compungido, um coração contrito, um coração arrependido do pecado ou dos pecados, ele não rejeita. Então, na ocasião da ceia, se você por acaso caiu em algum pecado, e se você pecou e você se arrependeu, você chega na igreja, você se põe de joelho, ora, chora, arrependa-se, restaure-se, para que você possa tomar a ceia do Senhor dignamente, para não acontecer de você não tomar e para não acontecer de você tomar indignamente. Em vez de tomar para a sua salvação, você esteja tomando para a sua condenação eterna. Porque no livro de Coríntios, capítulo 11, diz que aqueles que comem e bebem dignamente comem para a sua própria condenação. E nós, veja só que uma coisa séria, nós não podemos deixar de tomar e também não podemos tomar indignamente. Então é necessário que a gente sempre examine as Escrituras para tomar conhecimento daquilo que Deus quer para nós, daquilo que Deus quer de nós, e que nós levemos a sério o sacrifício do Senhor Jesus. Ora, ele poderia não ter deixado a glória dos céus para fazer esse sacrifício, poderia ter deixado a humanidade e para a eternidade no fogo com Satanás e seus anjos, para serem atormentados pelos séculos dos séculos. Você, de repente, quando você está costurando e dá uma furadinha no dedo, parece que a dor foi demais. Você bate a cabeça em alguma coisa, parece que aquela dor daquela pancadinha parece que foi demais. Mas dor demais, insuportável, foi a que ele passou na cruz. Veja só, nas nossas mãos, nós temos os ossos, temos os dedos e a carne. Ora, então dá para se deduzir que com o passar do tempo, das horas, o corpo, os pés dele estavam suspensos no cravo que estava no meio dos dois pés. Estava apoiando ali, mas com o tempo também o corpo foi cansando. E certamente aqueles cravos que estavam no meio das mãos dele foram rasgando a carne. E pode até ser que quando ele expirou, ele já estava para cair de lá, porque o peso do corpo estava... Agora, isso sim é dor. Isto é que é passar dor. Agora, infelizmente, boa parte dos seres humanos não dão valor a esse sacrifício maravilhoso que o Senhor Jesus fez para resgate do ser humano, para nos dar o direito de vida eterna que nós perdemos no paraíso. E não é só os que não se convertem que não dão valor. Tem muita gente dentro de igrejas que também não dá valor. Não toma a ceia, não se comporta com temor a Deus no culto da ceia, faz careta para um, despreza o outro, briga, até mesmo o culto de ceia do Senhor. Olha, eu aconselho quem tem esses comportamentos a tomar cuidado. Apesar de que no Velho não acontece tanto como no Velho Testamento de pessoas morrerem no Santo Santo, mas ultimamente tem morrido muita gente em cima de altares e dentro de igrejas. Certamente uns morrem justamente porque estão preparados. O Senhor Jesus, o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo,
está vendo que aquele é um estado que a pessoa está preparada para dormir o sono da morte, salva. Mas, porém, tem outros que pode ser que há outros que é o contrário, que sobem no altar, faz tudo o que quer, consigo mesmo, com os outros, apronta tudo o que quer, não está nem aí com o que Deus quer, o que Deus não quer, não está nem aí com o que agrada ou desagrada ao próximo, não está nem aí com o que agrada ou desagrada a Deus, às vezes gosta mesmo de desagradar o próximo. E com esse espírito, nesse estado, sobe ao altar, sobe para pregar, sobe para louvar, sobe para isso, sobe para aquilo. Então nós devemos ter cuidado para não tratar a ceia do Senhor, não tratar o sacrifício do Senhor como uma coisa vil, como uma coisa desprezível. Então, você que ainda não pode tomar ceia porque não foi batizado, eu estou convidando você a tomar logo essa decisão de se batizar, passar pelo batismo nas águas. Deus quer que você passe da morte para a vida, porque de certa forma, para Deus, você ainda não se converteu, você não confessou, você não foi a uma igreja confessar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você não passa pelo batismo nas águas. Então, para Deus, espiritualmente, você está morto. E Ele quer que você passe da morte para a vida. Então, hoje, você está recebendo essa palavra, talvez pela primeira vez. Então, é chegado a ti o reino dos céus pela palavra do Senhor Jesus. E você procure na sua igreja se preparar para o batismo. Na igreja onde eu congrego, Missão Evangélica Porta para o Céu, nós costumamos ministrar uma preparação para o batismo, mas você já está recebendo uma preparação para o batismo, se você tem acompanhado todas as nossas lives. E também existem pregações maravilhosas que eu também ouço de pessoas muito capacitadas por Deus e também se esforçam para pregar bem a divina palavra. Então, resumindo, o que é? Porque eu vou ler aqui o versículo 55 de João, capítulo 6, versículo 5. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e bebida, e o meu sangue é verdadeiramente a bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Isto é, não é uma coisa física, é uma coisa física que você faz, mas com efeito espiritual. Se você procura viver uma vida de temor a Deus, você não se traja com imoralidade, você não se comporta com imoralidade, com desonestidade, com maldade com o próximo, tratando com desprezo a palavra de Deus, os princípios de Deus. Você chega na ceia do Senhor e você ainda se arrepende dos pecados, você se põe de joelho quando chega na igreja e fala com Deus, com o teu coração contrito, e pede perdão a Deus. Aliás, pedir perdão a Deus é coisa que a gente deve fazer todo dia, até vezes por dia, porque mesmo sem querer a gente peca. Então nós devemos estar sempre pedindo ao Senhor perdão dos nossos pecados, dos nossos delitos, e você chega ao dia da ceia preparado, mas mesmo assim você se põe de joelho e pede perdão a Deus. E aí você vai comer a carne do cordeiro dignamente, beber o sangue dignamente, e você estará vivendo nele e ele em você, e se preparando para o dia da volta dele. Se porventura você dormir o sono da morte antes de soar a trombeta, você dorme salvo. Se a trombeta dos anjos soar e você estiver preparado, você estará salvo. Amém? Glórias a Deus. Então vamos encerrar. Eu te agradeço pelo tempo que você gastou ouvindo a divina palavra. Na verdade, a gente nunca perde tempo indo na igreja, e a gente nunca perde tempo examinando as escrituras, quer seja pessoalmente, quer seja na igreja. Examinar as escrituras é o caminho da salvação. Pelas escrituras você chega ao Senhor Jesus, pelo Senhor Jesus você chega a Deus, e em Deus está a tua salvação. Aleluia, glória a Deus.
Então, passe pelo batismo, você que já confessou o Senhor Jesus, mas ainda não foi batizado. Quando tiver um batismo na sua igreja, não deixe para o seguinte: já se passe pelo batismo nas águas, é o primeiro que tiver. E tenha uma vida de temor a Deus, examinando as Escrituras e obedecendo. Certo dia, numa igreja que eu congreguei, o pastor me ordenou que ministrasse uma preparação ao batismo para certas ovelhas. Então, eu estava numa sala pequena, e onde eu estava em pé, tinha várias cadeiras na minha frente, mas atrás de mim tinha uma mesa. Então o espaço entre a mesa e a primeira fileira de cadeira era um espaço estreito. E bem na minha frente estava uma mulher jovem, casada. Uma mulher jovem, mas casada, com um decote muito generoso. Quer dizer, eu em pé olhando para o pessoal que estava sentado e falando, ministrando a palavra. E ela sentada bem à minha frente. Em determinado momento, ela me perguntou: presbítero Adelino, é pecado a gente vir à igreja vestido de calça comprida? Eu falei para ela: olha filha, acontece o seguinte, muita gente diz que Deus não olha a roupa. E aí eu falei para ela, eu também concordo com isso, que Deus não olha a roupa. Deus olha as nossas atitudes. Deus olha se nós estamos trajados decentemente ou indecentemente, se nós nos trajamos como santos ou como ímpios, como crentes ou como descrentes. Deus, eu falei para ela, aí ela me fez a pergunta, eu falei: olha, o que o Senhor Deus quer é que estando de calça comprida ou de vestido, você esteja atrasado decentemente. Você não esteja mostrando para outros homens, ou para todos os homens que queiram ver, e até para os que não queiram, você esteja mostrando partes do seu corpo que você deveria mostrar apenas para o seu cônjuge. Então, é isso que Deus quer. Deus não está incomodado com a roupa, Ele está incomodado com a decência. A decência no trajar, a decência no agir, a decência no reagir, né? E como está escrito, também me parece que é no livro de Timóteo, que Deus quer que todas as coisas na igreja sejam feitas com decência e ordem. Amém? Então, isso, se porventura você se traja dessa forma, oferecendo como um produto na vitrine para quem queira comprar, ou para quem queira... Muitas vezes quando alguém tem alguma coisa em casa, um móvel velho, uma coisa que não quer mais, põe exposto lá no portão, ou perto do portão, para quem queira levar. Então, cuidado para não oferecer mercadoria que em princípio pertence a Deus e depois também ao teu cônjuge. Porque se você fizer isso, ou continua fazendo isso, você estará tomando a ceia do Senhor indignamente. E isto é um perigo. Você pode estar comendo da carne do cordeiro, bebendo da carne do cordeiro para a sua própria condenação. E nós vamos examinando as Escrituras e elas vão nos lavando todos os dias. As Escrituras lavam nossas vidas e as Escrituras nos alimentam. A ceia do Senhor, nós acabamos de examinar alguns versículos. Certamente você já ouviu até pregações maravilhosas a respeito desse tema e vai ouvir ainda. Eu profetizo e desejo que você ouça, mesmo tomando a ceia do Senhor sempre e mesmo examinando as Escrituras pessoalmente na sua casa. Eu desejo que você por muitos e muitos anos possa receber a ceia do Senhor e ministrações sobre a ceia do Senhor. Amém? Então vamos fazer uma pequena oração, agradecer a Deus do privilégio que nós temos, que eu tenho aqui e você tem aí, de juntos examinarmos as Escrituras sobre um tema tão importante, a ceia do Senhor, em memória do Senhor, para fazermos até que Ele volte e para estarmos preparados a subir aos céus ao encontro do Senhor nas nuvens, no dia que Ele voltar. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, meu Pai,
pelo privilégio de poder, meu Pai, ministrar as ovelhas do Senhor, meu Pai. A tua preciosa palavra, meu Pai, a tua preciosa palavra que caiu em muitos corações, como semente preciosa, meu Pai, que possa, como numa terra fértil, meu Pai, a semente prospera e germina e nasce, cresce e dá frutos a 100 por 1, a 1000 por 1. Possa a semente da tua palavra, meu Pai, germinar em todos os corações e produzir frutos grandiosos e abundância maravilhosa, meu Pai. E que todas essas almas do Senhor, meu Pai, que estão examinando ou que virão examinar esse tema comigo, essa escritura, nunca tomem a ceia do Senhor indignamente, meu Pai. Que todos estejam salvos, sejam encontrados irrepreensíveis na tua vida, Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço, aleluia. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Graças a Deus, glória a Deus. Aqui eu não estou vendo, não está dando para ver as pessoas que estão acompanhando. Aí depois eu vou ver no notebook as pessoas que estão acompanhando. Obrigado pela tua presença. E terça-feira que vem às 20 horas temos mais algum outro tema que o Senhor Deus ministrar para que nós também ministremos para a edificação dos que são salvos, para que os salvos, os crentes se tornem mais crentes obedientes, os descrentes se convertam. Amém? Glória a Deus. Shalom Adonai, a paz do Senhor.